Além de Cthulhu, existem outros seres que reinam sobre a Terra, que seriam os irmãos do Deus Povo de certo modo, alguns muito piores que ele próprio. E é sobre eles que falaremos hoje, os famosos Grandes Antigos. Bokrag é o grande lagarto da água, e ele seria um deus que foi criado pelo próprio H.P. Lovecraft em 1920, em uma história chamada A Perdição Vem para Sarnath, e essa história faz parte do chamado Ciclo dos Sonhos. Nos mitos expandidos na classificação de criaturas de Lovecraft, normalmente o Bokrag aparece como sendo um grande antigo, porém ele pode ser colocado também como um pequeno antigo ou um menor antigo, que seria uma classificação criada não por Lovecraft, mas sim depois dele, que diz que essas criaturas seriam na verdade servas dos grandes antigos, não sendo necessariamente da mesma classificação que elas. O Bokrag é o deus que vive no lago semi-anfíbio de Tum-Ra, de Ib, na terra de Minar. Ela ficaria descansando, meio que dormindo ali, em um lago que faz fronteira entre Ib e Sarnath. Só que em um certo momento, os humanos acabaram achando o local e massacraram a população de Ib, e acabaram roubando uma estatueta do deus, e com isso ele acabou se mexendo. E a partir disso, o lago começou a fazer certas ondulações todo ano. Ondulações essas que eram bem estranhas. No 10º aniversário do massacre de Ib, o Bokrag acabou se levantando e destruiu a cidade de Sarnath, e nem sequer ruínas restaram ali. Depois disso, a população de Ib acabou tomando o local de novo e ressurgiram, e desde então eles acabam vivendo ali sem qualquer perturbação. Em Cidade Irmã e abaixo de Morse, o Brian Lumley diz que o Bokrag seria na verdade uma espécie em vez de uma única divindade. De acordo com outras histórias, os Bokrag colonizaram a Terra nos tempos antigos, trazendo consigo os Tum-Ra, que seriam os sem voz e os adorava. O ciclo de vida dos Bokrag é semelhante aos dos Ghouls, porque eles enviam seus filhos para a superfície do mundo para serem criados por humanos. Como sendo os híbridos dos Deep Ones, os Bokrag parecem principalmente humanos até atingirem um ponto de suas vidas em que eles começam a ter certas mutações, desenvolvem o desejo de abandonar o mundo humano e se juntar à sua própria espécie. E se você quiser ler os contos do Lovecraft, eu vou deixar alguns links aí no comentário fixado para alguns livros dele, beleza? E também alguns livros sobre outras mitologias. Se você quiser dar uma clicada lá, que só de você olhar já vai estar me ajudando pra caramba, hein? Biatis, o sapo de Berkeley, ou Biatis, o barbudo de serpente, aparece como sendo um sapo gigante multicolorido com um olho só, garras semelhantes às de um caranguejo e também uma barba de tentáculos. Nos tempos antigos, o ídolo de Biatis foi trazido à Terra pelos abissais. Algum tempo depois, em circunstâncias desconhecidas, o próprio Biatis acabou sendo selado atrás de uma porta de pedra, no que mais tarde se tornaria o Vale de Severn. Muito provavelmente, os grandes antigos foram os responsáveis por isso. Quando os romanos conquistaram a Grã-Bretanha, um pequeno grupo de soldados formou um culto ao deus, que foi aniquilado após a fuga de curta duração de Biatis. Séculos mais tarde, um castelo normando foi construído no local onde Biatis estava preso, perto do que mais tarde se tornaria Berkeley ou Severnford. Durante o século XVIII, Biatis ficou sob o controle do feiticeiro Sir Gilbert Morley, que prendeu a criatura monstruosa em uma masmorra de um castelo e usou todos os seus poderes para ele mesmo. Ele acabou alimentando ele e soltou durante a noite para devorar os habitantes de uma cidade. Depois devolveu ele ao castelo e trancou mais uma vez. No entanto, com cada ser vivo que comia, o Biatis ficava ainda maior e eventualmente acabou se tornando grande demais para sua própria prisão e finalmente ficou preso quando consumiu o seu próprio guardião. Essas histórias e também as fugas do Grande Antigo acabaram desenvolvendo a lenda do sapo de Berkeley. Biatis, o barbudo de serpente, o deus do esquecimento, veio com os grandes antigos das estrelas, chamado por reverências feitas à sua imagem, que foi trazida pelos profundos para a terra. Ele pode ser chamado pelo toque de sua imagem por um ser vivo, seu olhar traz escuridão à mente, e disse que aqueles que olharem para os seus olhos serão forçados a cair em suas garras. Ele se deleita com aqueles que se desviam para ele, e daqueles com quem ele se deleita, ele tira parte de sua vitalidade, e assim se torna mais vasto. Calgnarfalgin, do Horror nas Colinas, é um horror humanoide vampiro. Ele é muito parecido com um elefante, com uma boca semelhante e uma sanguessuga na extremidade da sua tromba. Quando ele está com muita fome, mesmo sendo extremamente pesado, ele se move rapidamente. Ele acaba usando a sua tromba para drenar o sangue de suas vítimas, daí que vem o seu apelido
o Alimentador. Ele é um ser extremamente antigo. Kalgnar Fang é originário de uma dimensão superior e veio à Terra há mais de 2 bilhões de anos. Antes da Terra ele vivia em outro mundo, dentro de um cone brilhante na borda de uma cratera, e tinha uma forma diferente. Os seus braços se estendiam até as poças de lava bem abaixo dele e sugavam nutrientes enquanto a criatura dormia e sonhava. A forma terrestre do Kalgnar é basicamente um elefante reptiliano que anda sobre 2 patas. A sua tromba é extremamente longa e termina em uma boca em forma de disco, basicamente como a de uma lampreia, e é usada para sugar o sangue de suas presas. As suas orelhas são palmadas e com tentáculos. Suas mãos são semelhantes às humanas e suas longas presas entrelaçadas são cristalinas e translúcidas. O corpo do alienígena é feito de um material desconhecido que não é orgânico e nem mineral, mas permite que ele se passe facilmente por uma estátua de pedra ao permanecer imóvel. As palavras não poderiam transmitir adequadamente a repulsividade da coisa. Era dotado de uma tromba e orelhas grandes e irregulares e 2 enormes presas que projetavam-se dos cantos da boca. Mas não era um elefante. Na verdade, a sua semelhança com o elefante real era, na melhor das hipóteses, esporádica e superficial, apesar de certos pontos de semelhança inequívocos. As orelhas eram palmadas e com tentáculos. O tronco terminava em um enorme disco flamejante de pelo menos 30 centímetros de diâmetro, e as presas que se entrelaçavam na base da estátua eram tão translúcidas quanto o cristal de rocha. Ghatanotoa, o Deus das Trevas, é uma entidade fictícia que aparece pela primeira vez na história de Fora dos Éons, em 1935, escrita pelo próprio Lovecraft. Ele escreveu para Hazel Hild. Lovecraft mostra esse monstro como sendo uma abominação gigantesca que tem a aparência tão horrível que qualquer um que olhe para ele ou para sua imagem fica petrificado na hora e se transforma em uma múmia viva. A criatura é descrita como sendo um deus infernal ou um daimon patrono, trazido à Terra nos tempos pré-históricos por alienígenas de Yugoth, que é basicamente o planeta natal dos Migo, que são outras criaturas também. Eles construíram uma fortaleza colossal no topo da montanha de Yadit-Go, em Kna, no continente perdido de Mu, e selaram Ghatanotoa, abaixo dela, sob o vasto alçapão. Quando os humanos surgiram após a partida dos alienígenas, eles também adoraram o monstro por medo do seu poder terrível, oferecendo sacrifícios para que ele não emergisse da sua cripta e causasse vários estragos. Escoando e surgindo daquele alçapão escancarado na cripta ciclópica, eu vislumbrei uma monstruosidade gigante tão inacreditável que não pude duvidar do poder de seu original para matar com sua mera visão. Mesmo agora eu não posso começar a sugerir isso com quaisquer palavras ao meu comando. Eu poderia chamá-lo de gigantesco, com tentáculos, proboscídeo, com olhos de polvo semi-amorfo de plástico, parcialmente escamoso e parcialmente rugoso, mas nada que eu pudesse dizer poderia sequer esboçar o horror e o ódio repulsivo, profano, não humano, extragaláctico e mal indescritível daquela prole proibida do caos negro e da noite ilimitada. Enquanto escrevo essas palavras, a imagem mental associada me faz recostar-me, fraco e enjoado. Esse se trata do famoso irmão do grande antigo chamado de Cthulhu, Kitanid, que é fisicamente parecidíssimo com Cthulhu. Ele é um humanoide colossal com asas de morcego e tem vários tentáculos que crescem em seu rosto, como se fosse a barba dele basicamente. Em todos os sentidos, exceto um, os olhos dele são de uma cor diferente do Cthulhu, né? Porque no caso, ele tem uma cor dourada. Considerado tão bom quanto o Cthulhu é mau, Kitanid irradia um ar de benevolência para todos que estão na sua presença. Ele é o chefe do panteão dos deuses anciões, que se opõe aos grandes antigos, e também aos deuses exteriores. Ele reside em um palácio de cristal no centro do reino de Elysia, lar dos deuses anciões. No caso, eu tô falando dele aqui nesse vídeo, porque por ele ser meio que um irmão do Cthulhu, né, ele se encaixa como sendo um grande antigo também, apesar de estar do outro lado. O Kitanid convocou o viajante cósmico do tempo chamado Tito Scroll, depois que esse se perdeu nas profundezas infinitas do universo, buscando um campeão para ajudá-lo em sua batalha contra os grandes antigos. Ele então apresentou Titus à sua filha Titânia, e os dois se apaixonaram instantaneamente. O deus então enviou o Crow em sua missão às terras oníricas da Terra, a fim de derrotar a ameaça dos grandes antigos, que começaram a se agravar por lá, alegando ser incapaz de viajar para essa realidade. Rasturo indizível ou inomeável,
é uma divindade dos mitos de Cthulhu e uma das mais conhecidas, sendo também o irmão do Cthulhu. E Lovecraft, uma história escrita por Lovecraft mesmo, ele só está em uma, que é Sussurros na Escuridão. Originalmente, ele foi criado por Ambrose Bierce no conto Aito Pastor, que descreve o Hastur como sendo um deus dos pastores. Inclusive, eu já contei essa história aqui no canal, em um vídeo só do Hastur. Por curiosidade, Hastur é o nome de uma cidade nos contos de Robert W. Chambers, que é o Sinal Amarelo, e reparador de reputações, que apareceram em sua coleção dos contos O Rei de Amarelo. O Cthulhu é definido como um grande antigo descendente de Yog-Sothoth, sendo assim, meu irmão de Cthulhu também. E o Hastur possui várias formas, vários avatares. Eu me vi diante de nomes e termos que eu nunca tinha ouvido antes, em outros lugares, nas mais horríveis conexões. Yuggoth, Grande Cthulhu, Tzatogua, Yog-Sothoth, R'lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, Hastur, Yan, Leng, o Lago de R'lyeh, Beth-Mura, o Sinal de Amarelo, Lemur Cthulhus, Bran e Magnum Illuminando, e foi atraído de volta através dos éons sem nome e dimensões inconcebíveis para mundos de entidades externas e antigas que o autor enlouquecido do Necronomicon havia apenas adivinhado de maneira mais vaga. Existe todo um culto secreto de homens maus. O homem com uma erudição mística me entenderá quando eu os ligo a Hastur e ao Sinal Amarelo, dedicado ao propósito de rastreá-los e feri-los em nome dos monstruosos poderes de outras dimensões. Cthulhu é a entidade mais famosa do universo de Lovecraft, e ele faz parte do chamado de Cthulhu, que é a história mais famosa também, aparecendo pela primeira vez em uma edição de fevereiro de 1928 na revista Weird Tales. Ele é retratado como sendo basicamente um polvo gigante com asas e bípede. Ele vive em sua cidade submersa de R'lyeh, sob o Oceano Pacífico. Ele é o homônimo e o elemento mais conhecido dos mitos de Cthulhu, aparecendo nas obras de vários autores depois, que seguem o Lovecraft e também as suas obras, e é frequentemente referenciado e também está em vários lugares da cultura pop. O Castro, que é um cultista de Cthulhu, relata que os grandes antigos são telepáticos e que sabiam tudo o que estava acontecendo no universo, então o Cthulhu também sabe. Eles foram capazes de se comunicar com os primeiros humanos moldando os seus sonhos, estabelecendo assim um culto de Cthulhu, mas depois R'lyeh acabou afundando com o próprio Cthulhu. Eles não eram compostos inteiramente de carne e sangue, eles tinham forma, mas essa forma não era feita de matéria. Quando as estrelas estavam certas, elas podiam mergulhar de mundo em mundo através do céu, mas quando as estrelas estavam erradas, eles não podiam viver, mas embora não vivessem mais, nunca morreriam realmente. Todos eles jaziam em casas de pedra em sua grande cidade de R'lyeh, preservados pelos feitiços do poderoso Cthulhu para a ressurreição gloriosa, quando as estrelas e a terra pudessem mais uma vez estarem prontas para eles. Xochakon, o Silencioso, aparece como um vórtice negro e rodopiante, reverenciado pelos nativos americanos como Mutsuni, como sendo um terrível deus da morte, e também adorado pelos misteriosos servos conhecidos como os Ocultos, e é descendente de Ubasatla. Outro nome que ele recebe também é Xuchequon, isso pelas tribos indígenas da costa oeste. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de falar algum deus antigo aí, algum deus de Cthulhu que eu nunca citei aqui no canal que eu posso trazer algum vídeo, beleza? Só deixar aí nos comentários. Valeu, falou e tchau.